Agora, temos uma noção geral do que são os animais e como eles surgiram inicialmente há centenas de milhões de anos. Então, agora é hora de ter uma noção melhor das características dos animais e sua formação. Embora alguns animais, principalmente as esponjas, não possuam tecidos e órgãos verdadeiros, a maioria dos animais possui camadas germinativas únicas que se desenvolvem em diferentes tipos de tecidos. Essas diferenças tornam-se aparentes no desenvolvimento inicial. Lembre-se de que os animais se reproduzem sexualmente, o que significa simplesmente utilizar espermas e óvulos. Sim, acredite ou não, até mesmo vermes, corais e esponjas se reproduzem sexualmente. Portanto, para qualquer espécie animal, a reprodução envolve um zigoto. Essa única célula passa então por um processo conhecido como clivagem, onde se divide repetidamente, convertendo assim uma única célula grande em muitas células menores chamadas blastômeros. Durante a clivagem, não há crescimento, apenas uma subdivisão de massa que continua até que as células de tamanho normal se formem em um aglomerado chamado blástula. Neste ponto, o embrião passou de uma célula para algumas centenas ou até milhares. Na maioria dos animais, as células da blástula começam a se deslocar e se diferenciar em grupos de células que se tornarão especializadas para diferentes funções do animal. É durante essa fase de diferenciação celular, chamada gastrulação, que as camadas germinativas se tornam aparentes. Primeiro, o blastóporo se dobra para dentro e forma uma gástrula. Agora, duas camadas de células estão presentes. Em animais diploblásticos ou diblásticos, como os quinidários, essas duas são suas únicas camadas germinativas, o ectoderme e o endoderme. Essas características são separadas por uma camada de tecido principalmente não celular e cheia de água, chamada mesogleia, que discutiremos com mais detalhes posteriormente nesta série. A ectoderme se desenvolve em epiderme, a camada externa da parede do corpo. A endoderme, por sua vez, dá origem à gastroderme, os tecidos que revestem a cavidade intestinal. A mesogleia não é considerada uma verdadeira camada celular, porque todas as células encontradas nela surgem da endoderme ou da ectoderme. As células dentro de cada camada de tecido são funcionalmente interdependentes. A gastroderme é constituída por células digestivas e musculares, e a epiderme contém células epiteliais e musculares. A alimentação e os movimentos gerais de uma água-viva, por exemplo, só são possíveis quando grupos de células de ambas as camadas de tecidos cooperam entre si. Agora, ao contrário dos quinidários, a maioria dos animais é triploblástica ou triblástica, o que significa que eles têm uma terceira camada embriológica intercalada entre a ectoderme e a endoderme, chamada mesoderme. Esta camada dá origem às células de suporte, células contratas e células sanguíneas. A maioria dos animais triploblásticos tem um nível de organização de sistema de órgãos. Isso significa que os tecidos são organizados para formar os sistemas nervoso, excretor, muscular e todos os outros sistemas do corpo. A mesoderme se forma mais tarde na gastrulação, depois que o blastóporo inicial se dobrou para dentro, no que formará a boca nos protostômios ou o ânus nos deuterostômios. Esses animais triploblásticos são organizados em subgrupos com base nas cavidades corporais. Uma cavidade corporal é um espaço cheio de fluido, onde os órgãos internos ficam suspensos e separados da parede do corpo. Alguns animais triblásticos, como os plateumintos, são acilomados, o que significa que possuem células densamente compactadas chamadas de parênquima. Essas células não são especializadas para nenhuma função específica. Outros animais, como os nematódios, são pseudocelomados, o que significa que têm cavidade corporal que não é totalmente revestida pela mesoderme. Eles não têm tecidos musculares ou conjuntivos ao redor do trato digestivo. E por fim, a maioria dos animais triblásticos, desde minhocas até insetos e humanos, são considerados celomados. Isso significa que tem um celoma, uma cavidade corporal cercada pela mesoderme, capaz de uma infinidade de funções complexas. Todas essas características se desenvolvem durante a gastrulação e orientam o desenvolvimento geral do animal. Uma vez concluído esse processo de gastrulação, as células de cada camada germinativa se diferenciam ainda mais, em um processo conhecido como organogênese. Algumas células da ectoderme formam o sistema nervoso, outras formam o epitélio externo do corpo e tudo o que isso envolve, desde o esmalte dos dentes até o cristalino dos olhos. As células da mesoderme formam o sistema circulatório, o sangue, a medula óssea e os vasos sanguíneos, enquanto outras formam o músculo liso e o tecido conjuntivo do trato digestivo. A endoderme começa a formar o trato respiratório, a faringe e o revestimento do intestino. Todos os órgãos e sistema de órgãos podem ter suas células rastreadas até esse período de diferenciação e organização. Falando em organização, há muitos termos que precisaremos aprender para poder descrever todos os diferentes tipos de animais que aprenderemos desta série. Então vamos avançar e aprender sobre os graus biológicos de organização e simetria no reino animal.